Paulo exorta a igreja de Corinto dizendo, em 1 Coríntios 15:33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na versão Almeida 21, diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Abra a palavra do Senhor comigo lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 16 ao verso 18, que diz assim. Tiago, capítulo 1, verso 16 ao verso 18, que diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha o verso 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, que é Cristo Jesus, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. De tudo o que ele criou. Andar com as pessoas certas nos fará prosperar. Esse conselho está espalhado por toda a Bíblia. Vemos Salomão tratando isso no livro de Provérbios. Mas eu quero deixar algo antes para mim e para você. A prosperidade que Deus quer na nossa vida é quando vem dele. Quando o Senhor pede para Abraão sair da terra do seu pai. O pai dele era próspero, muito rico. O homem mais rico da região. E o Senhor tirou ele daquela riqueza e o levou para ter a riqueza que provém do céu. Provérbios capítulo 13, no verso 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Pessoas nos influenciam muito, mas do que imaginamos. Por isso, devemos vigiar as nossas relações. Não há como negar que todos os dias somos influenciados por muitas pessoas. Assim, sejamos sábios, escolhendo as pessoas certas para estarem ao nosso lado. Tenho dito para eliminar coisas erradas na nossa vida. Só precisamos tirar as pessoas erradas do nosso caminho. É simples assim. Ambiente é mais importante do que hereditariedade. Carl Menninger foi um psiquiatra americano muito influente no século passado. Ele disse que meio ambiente é mais importante do que hereditariedade no processo de formação de uma pessoa. Quando você nasceu, carregou em si uma herança genética, que ao longo dos anos desenvolveram algumas características físicas e até psicológicas. Todavia, sua maior influência para a formação do seu comportamento atual veio do meio ambiente onde você está até hoje e viveu até hoje. Se uma criança brasileira, após ter nascido, for levada para a China e passar seus próximos 7 anos em Pequim, sendo criado por uma família chinesa, qual idioma e costume essa criança terá? Qual? Você deve ter ouvido o ditado: me diga com quem tu andas e te direi quem és. Certamente você ouviu ou leu isso em algum lugar. Isso explica porque muitas pessoas não conseguem mudar seus resultados. O meio ambiente e as pessoas com quem convivemos estão sempre exercendo algum tipo de influência sobre nós. Emmanuel James, mais conhecido como Jim Rohn, foi um empreendedor, autor e palestrante motivacional americano. Este homem disse que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. A média em peso
renda, conhecimento, estilo de vida. Poucas coisas vão te deixar mais desconfortável, vão te tirar da zona de conforto do que estar rodeado de pessoas melhores do que você. No outro extremo, estar envolvido por pessoas erradas vão sempre te trazer dano, dor e prejuízo. Se você realmente quer resultados extraordinários na vida, ande e acompanhe pessoas extraordinárias. Mas companhias impedem o mover de Deus. Grave essa frase na sua mente. Mas companhias impedem o mover de Deus. Dependendo do lugar onde você estiver, e principalmente com as pessoas que você estiver o acompanhando, o mover de Deus fica impedido. Pessoas com pensamentos errados podem trazer muito, mas muito e muito dano. Mateus capítulo 13, do verso 53 ao verso 57, ao verso 58, diz assim: Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Eles escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fiz ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Eita Jesus! Vamos aprofundar nisso, queridos. Isso é poderoso demais. Abra comigo lá em Isaías, capítulo 49, verso 7, que diz assim: Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão, e se levantarão, líderes o verão, e se encurvarão, por causa do Senhor, que é fiel, os santos de Israel, que o escolheu. Eita Deus! Vamos lá em João, capítulo 6, verso 41 e 42, que diz assim: Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Eita Jesus! Fala conosco, Pai. Abra lá em João, capítulo 7, do verso 4 ao verso 7, que diz assim: Ninguém que desejar ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. O mundo é mal, queridos. Não tente se adaptar ao mundo. Não tente que o mundo mude a sua vida ou que o mundo se envolva na tua vida.
O mundo é mau. Está claro no texto que aquelas pessoas incrédulas impediram a manifestação plena do poder de Deus através de Cristo. Você já deve ter tido a experiência de estar com determinada pessoa ou num determinado lugar e parecer que os céus estavam fechados. Foi isso o que aconteceu com Cristo. Ele estava próximo das pessoas incrédulas, no lugar de incredulidade, e por consequência, o poder não fluiu. E por consequência, o poder não fluiu. Não há relação neutra, queridos. Não existem relações neutras nas nossas vidas. Todas as pessoas com quem nos relacionamos provocam algum tipo de resultado em nós. Pessoas influenciam nosso comportamento, porque antes influenciam nossa maneira de pensar. Por isso podemos afirmar que não há relação neutra. Não existe relacionamento neutro nas nossas vidas. Todas as pessoas com quem relacionamos provocam algum tipo de resultado em nós. Pessoas nos alegram e nos entristecem, nos colocam para cima ou para baixo, nos ajudam ou atrapalham. As pessoas com quem nos relacionamos têm esse poder de nos fazer o bem e nos fazer sentirmos melhores ou nos trazer dano, dor e sofrimento. Tire as pessoas erradas da sua vida e assim tudo muda, pode ter certeza disso. Quem são as pessoas com quem você está se relacionando? Lembre-se, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer. Shalom, irmã! Que achou da nossa celebração? Tava top o louvor, né? É, Verdadeiro show. tava mesmo, só faltou Jesus aqui.